E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Gabriel aqui. Vamos pegar aí uma aulinha de Física 2, MHS, né? Gente, deixando bem claro, olha só. MHS é um estudo extremamente importante, tá? Extremamente importante, só que poucas pessoas dão o foco que precisam nele. Por quê? O MHS, ele é introdução à parte de ondulatória, para a gente entender bem o que é uma onda, os fenômenos ondulatórios, né? Antes a gente tem que passar pelo quê, cara? A gente tem que passar pelo MHS. Então, olha só, vamos lá. Antes da gente entrar a fundo no MHS, no estudo matemático, vamos entender aqui alguns pré-requisitos, só para a gente começar? Olha só. Movimento periódico. Gente, olha só que interessante. O movimento periódico, como que ele vai funcionar? Ele funciona na seguinte lógica. Toda vez que eu tenho ali, ó, repetição de elementos cinemáticos, né? Do seu estado cinemático. Gabriel, o que é o estado cinemático? Toda vez que eu falar para você de um estado cinemático, eu quero dizer o seguinte, ó. Eu quero dizer que o meu estado cinemático, ele gira em torno de velocidade, posição, aceleração. Se eu tenho a repetição desses três caras, né? Tem a repetição desses três caras, então isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que tenho essa repetição sempre nos mesmos períodos de tempo. Então, por exemplo, de 2 em 2 segundos, eu vou ter a mesma velocidade, mesma posição, mesma aceleração. Tá? Então, sempre repetindo esses elementos. Tendo esse caso, eu posso confirmar para você o quê? Cara, eu posso confirmar para você que esse cara é um movimento periódico, tá? Gabriel, mas peraí, mas tem o mesmo sentido? Não, vamos pensar só em valores absolutos, tá? Agora, quando a gente está falando do sentido, né? Da repetição ali do sentido, eu vou falar do quê? Da oscilação. A oscilação, cara, ela vai funcionar como? Pô, ele vai alternar o seu sentido durante aquela trajetória. Como é que vai funcionar? Vamos pensar aqui, ó, em um pêndulo. Se eu pensar aqui num pêndulo simples, né? Meu pêndulo simples, ele vai ter, ó, eu vou colocar aqui três posições que importam pra gente, tá? Três posições legais. Ó, abandonei o meu pêndulo. Cara, ele vai chegar aqui, ó, aonde ele vai estar o quê? Mais baixo, né? Aí depois, ó, vai subir de novo. Repara o seguinte, se eu pensar em termos de altura, né? Essa é a altura inicial dele. Aqui vai ser uma altura H, né? Aí, ó, um segundinho para descer, pum, um segundinho para subir. O que vai acontecer? Quando ele subir aqui, ó, vai descer de novo, depois vai subir de novo. E aí ele vai completando esse movimento, né? Ele vai repetindo esse movimento. Tudo bem? Então isso daqui se encaixa na ideia de quê? De oscilação. Por quê? Está alternando o sentido do movimento dele, né? Está alternando ali, né, o sentido dentro da mesma trajetória, que é essa trajetória pendular. Agora, se eu falar do movimento, né, do movimento periódico dele, Gabriel, como é que vai ficar? Ó, nas mesmas posições, nas mesmas alturas, ele vai possuir o quê? Vai possuir sempre mesma velocidade, mesma aceleração, né? E aí, cara, também tem mesma altura, mesma posição ali, tá? Em valor absoluto, beleza, gente? Então, ó, vamos pensar aqui no seguinte. Agora que já entendemos o que é a oscilação, o que é um movimento periódico, vamos só relembrar uma coisinha bem interessante para a gente dar prosseguimento no estudo, que é a ideia de período e frequência. Quando você estuda lá o movimento circular, você vê o quê? Você vê o que é um período, o que é uma frequência, só que vamos relembrar isso, por quê? Porque eu vou utilizar os conceitos de movimento circular. Então, o que eu quero fazer? Eu quero, basicamente, relembrar algumas coisinhas que vão ser aplicadas aqui de novo. Então, ó, período. Cara, período é o tempo necessário para esse cara completar uma ação. Por exemplo, um dia tem 24 horas. Então, o período de um dia é o quê? 24 horas. Por que o período de um dia é 24 horas? Porque em 24 horas eu completo uma ação, que é um dia, tá? Agora, se eu tiver ali, qual é o período, né, do ponteiro, sei lá,
ponteiro dos minutos do relógio. Cara, o período desse cara é de 60 minutos. Por quê? A cada 60 minutos ele dá uma volta completa ali no relógio, tá? Agora, isso é o período, tempo para completar uma ação. Se eu estiver falando, por exemplo, de frequência, o que vai ser a frequência? Frequência são o número de ações que eu completo em um determinado tempo. Um exemplo, olha só. Vamos supor que eu te dê 72 horas. Em 72 horas, quantos dias você consegue completar? Consegue completar 3 dias, né? Então, a frequência ali vai ser de 3. Beleza? Qual a unidade? Calma. Vamos só pensar aqui em algo básico. Ó, agora se eu te disser o seguinte, olha, você tem 3 horas, quantas voltas o ponteiro do relógio dos minutos vai dar nesse tempo aí que eu te dei? Cara, 3 voltas. Então, a frequência está ligada à quantidade de ações que eu completo em um determinado tempo. Então, ó, período, tempo necessário para completar uma ação, frequência, número de ações em um determinado intervalo de tempo. Agora, se eu for colocar isso matematicamente, eu vou ter o seguinte, ó, período, cara, período é o quê? Período tesão, né? Período vai ser tempo sobre, ó, o número de ações que eu completei nesse determinado intervalo de tempo, beleza? Lembrando que unidade de medida de período, ó, unidade de medida de período é o quê? Segundos, tá? Lembrando que período continua sendo a ideia de tempo. Show de bola? Agora, minha frequência, cara, frequência eu calculo como? Número de ações em um determinado intervalo de tempo, beleza? Ações completas no intervalo de tempo ΔT. Lembrando que, olha só que legal, ó, a frequência, cara, unidade de medida desse cara, pô, unidade de medida de número de ações, cara, número de ações é uma unidade, né, adimensional. Então, aqui eu vou ter, ó, 1 sobre segundo. Cara, 1 sobre segundo, nós temos quem? Hertz. Beleza? Então, show de bola. Agora, existe uma correlação entre os dois? Existe. Vamos forçar a aparecer uma relação entre eles? Como que eu forço essa aparição? Eu forço do seguinte modo. Eu vou pegar o período, ó, multiplicar pela frequência. Período vezes frequência vai dar o quê? Cara, período, como eu calculo o período? ΔT sobre N. Como eu calculo frequência? N sobre ΔT. Ó, posso cortar aqui? Posso, ó. Show de bola. Então, o que nós temos no final disso? Cara, período vezes frequência é igual a 1. Cara, isso daqui, matematicamente, é a ideia de grandezas inversas. Então, olha só que maneiro. O período é o inverso da frequência. Então, ó, eu vou ter aqui o seguinte. Se eu isolo o período, eu vou ter o seguinte. Período é igual a 1 sobre F. Assim como, se eu isolar a frequência a partir daqui, eu tenho que a frequência é 1 sobre o período. Então, ó, vamos manter isso daqui em mente. Período e frequência são grandezas que são inversas, tá? São grandezas inversas. Bom, recapitulando essa ideia, olha só. Vamos começar a cinemática do MHS. Olha só. O que envolve, como que eu posso olhar para um movimento e dizer que ele é um MHS? Primeiro, o MHS, ele gira em torno de movimentos periódicos. Não só periódicos, como movimentos oscilatórios. Além disso, o meu MHS, quando eu vou tratar esse cara matematicamente, eu vou estudar ele pelo ponto de vista da matemática, ele vai funcionar a partir de funções harmônicas. Função seno, função cosseno, tá bom? Então, olha só, Gabriel, eu posso ter dificuldade com o MHS? O MHS, muita gente tem dificuldade, por quê? Porque envolve a ideia de seno, de cosseno, tá? Então, vale você dar uma revisada nisso? Vale. Aquela parte, né, de trigonometria no triângulo retângulo. Não tem problema, tá? Gabriel, vale eu dar uma revisada em MCU? Vale, tá? Vale por quê? Porque aqui nós também tratamos,
o movimento a partir do MCU. Nós fazemos uma pequena analogia. Então, olha só. Analogia do MHS, né? Analogia do MHS com o MCU. O que eu vou fazer? Olha só. Vamos supor que eu tenho um corpinho em movimento circular uniforme. Esse corpinho, ele tá rápido como quem furta, cara, dando várias voltas. Aí olha só que maneiro. Você estuda lá no movimento circular o seguinte, que todo movimento circular, ele possui o quê? A sua velocidade linear, que ela é tangencial. Então eu tenho uma velocidade que ela é tangencial. Gabriel, mas no MCU a velocidade tangencial é sempre a mesma? Em módulo é sempre a mesma. Aí olha só, estou colocando esse cara aqui para gerar em qual sentido? Cara, sentido anti-horário, tá? Então minha velocidade está aqui, velocidade aqui. Todas elas são o quê? Velocidades tangenciais. Então, tem o mesmo valor, tá? Mesmo valor. O que está mudando aqui é o sentido de propagação desse cara. Ok? Tá, Gabriel, e aonde entra a ideia do movimento circular e o MHS? Então, na verdade, o MHS ele vai acontecer tanto no eixo vertical quanto no horizontal. Só que, como a gente está pegando aqui no início, vamos pegar aqui, só o eixo horizontal, para a gente dar uma estudada nele, entender de fato como é que vai funcionar o MHS. Olha só. À medida que ele está aqui em cima, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui um papelzinho, por exemplo, só para ver como é que se comporta o movimento da sombra desse cara nesse papel. Ou seja, eu vou estudar o quê? A projeção horizontal do movimento desse amigo aqui, tá? Gabriel, peraí, então o que você quer? Eu quero só o movimento da sombra dele nesse papel, tá? Mas, vamos fazer o seguinte. Se esse cara está rotacionando no sentido anti-horário, então a tendência da sombra é fazer o quê? Ela estava aqui. Esse cara não veio para cá? Vou acompanhando o movimento da sombra. Então, velocidade da sombra para cá, tá? Então, V, chamar aqui, de V, só. Aí depois, esse cara chegou aqui, só que a velocidade dele está apontando para onde? Cara, está apontando, para lá, para a esquerda. Então, velocidade dele apontando para cá. Beleza? Gabriel, e aqui, aqui é a mesma coisa, velocidade do cara tá menor, mas está aqui. Se eu observar o movimento, da projeção dele, você vai ver que o que está acontecendo? De início vai aumentando, chegou aqui, bem no centro da circunferência, ele vai o quê? Vai diminuindo. Só que quando ele começa a se propagar aqui por baixo, a velocidade dele vai mudar o sentido. Então, ao invés de ir para a esquerda, vai para a direita. Gabriel, mas isso daqui é a velocidade do cara, da sombra dele na horizontal, tá? Da projeção dele. E aqui, Gabriel, mesma coisa, Ou seja, qual é a nossa conclusão? Nossa conclusão é que, como esse cara tem uma velocidade constante, primeiro, sendo um movimento circular, ele sempre repete as posições, tá? Com a mesma velocidade, vai ter ali, movimento de ida e volta, vai ter sempre a mesma aceleração nas mesmas posições, mesma velocidade nas mesmas posições, tá? Então, o que eu quero que você perceba antes da gente fazer o estudo matemático é o seguinte: esse movimento aqui é um movimento periódico. Periódico por quê? Para os mesmos intervalos de tempo, ele repete a sua aceleração, repete a sua velocidade, beleza? Percorre o mesmo espaço. Agora, também é um movimento de oscilação porque ele está o quê? Está sempre mudando a sua... Está sempre mudando o quê? Está sempre mudando o seu sentido de propagação. Beleza? Então, ele vai ficar nesse movimento de vai e volta, só olhando para a horizontal. Então, eu consigo entender o quê? Que esse cara é um MHS. Tudo bem? Então, o que eu quero fazer é o seguinte, olha só. Quero fazer o quê? Eu quero estudar agora e conseguir descrever esse movimento. Tudo bem? Como que eu vou conseguir fazer essa descrição do movimento horizontal desse cara? Não é tão difícil quanto parece, cara. Não é tão difícil quanto parece. Até eu consigo fazer, para vocês terem noção. Olha só, a primeira coisa é o seguinte.
Do centro da minha trajetória até ali, ó, a bordinha da minha circunferência, eu tenho raio, beleza? Só que olha só que interessante. Esse raio ele pode mudar, ele pode ser maior, pode ser menor. Mas, em tese aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse raio ele vai se chamar de amplitude, tá? Então, ó, esse raio aqui é a nossa amplitude, beleza? Então, ó, posso dizer que é o raio, melhor, vou dizer que é o raio, só que quando ele está aqui, ó, completamente no eixo horizontal, vai medir A, que é a amplitude, ok? Gabriel, e daí? E daí que é o seguinte, eu vou pegar aqui um corpinho, corpinho está em quê? Está em MCU. Show de bola. Aí esse corpinho que está em MCU, ele vai ter uma velocidade tangencial, que eu vou chamar de V. Show de bola? Chamar de V. Beleza. Mas olha só que legal. Quando eu estou falando da elongação, quando eu quero a função da elongação desse cara, eu estou falando do quê? Da posição dele no eixo X. Então, o que eu vou querer aqui é o quê? Cara, qual é a posição da sombra desse amigo aqui no eixo X? Né? Qual é essa posição aqui? E eu vou dizer, cara, que isso daqui, ó, brau, isso daqui é um meu vetor posição. Posição o quê? X. Beleza? Como eu fechei aqui uma altura? 90 graus. Gabriel, e quanto mede, né, esse ângulo aqui? Cara, esse ângulo mede φ. Vocês lembram quem é um φ? Cara, o φ, ele é o espaço angular, tá? Aqui eu vou chamá-lo de fase. Beleza? Então, olha só. Gabriel, como é que vai ser então esse x aqui? Cara, esse x é uma decomposição de quem? Desse raio, cara. Do raio. Aí olha só que maneiro. Como eu quero saber o valor do x, vê que o x não está apontando para a direita? Junto com a minha referência. Então o meu x ele é positivo. Olha só. Como eu quero o valor do x, quero relacionar o cateto adjacente com a minha hipotenusa, cara. Então, ó, esse cara não tá, o x de t não está colado no ângulo. Então, eu vou usar seno ou cosseno? Cosseno, pô. Cosseno. Então, ó, cosseno de φ é igual a quem? Pô, cateto adjacente, x em função de t, sobre quem? Sobre o raio. Só que esse meu raio, cara, olha só, quando ele está debruçado aqui, ele vai medir a minha amplitude. Então o raio ele vai ter o mesmo valor, né, da totalidade da amplitude. Vou chamar ele de A. Beleza. Aí olha só que legal. Quero descobrir o x, então eu vou isolar ele. Vou pegar o A e vou jogar para o outro lado. Então, ó, x em função de t é igual a quem? É a A que multiplica cosseno φ. Beleza, beleza. Então, ó, A cosseno φ, show de bola. Só que esse φ, cara, como eu disse, ele é o espaço angular desse amigo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse φ, né, como a função da posição lá do MCU. Então, ó, lembra como é que funciona? Φ é φ0 mais ômega-t. Beleza? Então, ó, se eu abrir esse carinha aqui, olha só que legal, gente. Finalmente chegamos na função da elongação. A é quem? Ó, x em função de t é A, que é a minha amplitude, vezes cosseno. Aí, ó, aonde tem o φ final, substitui esse cara. Então, eu vou pegar esse cara, vou enfiar... Não, ó, substituir aqui apenas. Então, ó, φ0 mais ômega-t. Beleza? Então, essa daqui é a nossa primeira função. Show de bola? Então, gente, já foi a primeira, que é a função da elongação, a posição, né, dessa projeção da sombrinha ali. Então, o que nós vamos fazer? Ó, copia aí rapidinho. Eu vou colocar aqui só a partezinha que falta, que é a velocidade e a aceleração. A gente continua. Show de bola? Então, ó, espera aí rapidinho, que eu já volto.